bateu, olha, vou deixar aqui e a gente vem trabalhando desta forma para ele ficar com sombra, né? Depois eu vou ver se eu de repente coloco um pouquinho mais da cor clara, posso colocar um pouquinho por cima. Aqui uma composição certamente de algodão com o linho, não é puro. Eu comprei esse tecido aqui de um pessoal que não é daqui de São Paulo, não me lembro, mas eu comprei na Mega Artesanal do ano, claro, esse ano não teve, ano passado, acho que ano passado, foi ano passado que eu comprei, e é um linho misto. Tô usando aqui as linhas Moliné, que são as linhas de meada, e 2 fios para fazer aqui o tronco, e usando somente um ponto de base, que é o ponto haste. As linhas que, por enquanto, eu ainda não separei as linhas do IP. Eu quero ver se eu trabalho algumas cores, né? Essa base aqui é a 393. Eu coloquei, para dar uma claridade, depois eu vou jogar um pouquinho mais aqui, a 831, que são as linhas que eu tinha aqui. E para deixar um pouco mais de profundidade, um pouquinho mais escuro, a 904, que é assim, um tom meio esverdeado, assim, bem escuro, sabe? Enfim.
aí você vai preenchendo com o seu ponto haste bem fechadinho. Para eu dar esse preenchimento aqui, é o haste juntinho, tá? É o haste bem juntinho. Não é o matiz em si, né? Eu fiz só haste. Boa noite de Portugal, continuação de boas melhoras, beijinhos para todos. Obrigada, gente. Tô aqui me recuperando, mas tô caminhando, graças a Deus, já bordando, já estou, né, mais feliz, porque eu, sem as minhas agulhas e os meus tecidos, minhas linhas, eu fico meio doidinha, né? Como você aproveita esses tecidos de linha já bordados? Me dê umas dicas. Olha, esse aqui, por exemplo, a gente provavelmente vai fazer um quadrinho, ok? Mas, por exemplo, você tem o tecido, você pode fazer uma aplicação, você pode bordar, você pode fazer uma aplicação. Para que o seu tecido, fazendo uma aplicação, não fique fofo, né? Quando você vai prender, por exemplo, uma bolsa ou até mesmo nas costas de não um IP, né? Mas assim, nas costas de uma jaqueta, por exemplo, você tem que dar micro pontinhos aqui para prender esse tecido, essa aplicação vamos pensar na sua jaqueta. Faz de conta que você fez umas flores bonitas, você vai aplicar e aí você vai fazer pontinhos aqui por cima. Qual o nome dessa linha? Qual o nome? Uhum. A linha Moliné da Cotes Corrente, a linha de meada, aquela que usamos mais para o pronto curso. Fazer pontinhos em cima. Isso. E aí o que acontece? Você prende para não ficar fofo, né? Quando você faz uma aplicação. Pega uma linha da mesma cor, até essa mesma, um fiozinho só, e você dá uns pontinhos aqui por dentro. Eu quero colocar aqui mais um pouco já do amarelo, decidir junto com vocês e mostrar como eu costumo fazer com as linhas, né? Então, você que não anotou, teve gente que me pediu, e aí vamos de novo, eu vou dar aqui as linhas que eu utilizei, lembrando que você pode usar as linhas que você tenha aí, tá bom? Então, essas foram as linhas que eu utilizei do tronco, deixa eu enrolar aqui, e colocar aqui para vocês, você pode dar um print, né, e buscar linhas semelhantes aí que você tem. Então, a base foi o 393 e o mais escuro é 904 e o mais claro, que eu usei pouco dele, é o 831. Ainda depois eu vou tentar dar um pouco mais de claridade, eu vou jogar um pouco mais aqui em cima, não muito, eu vou jogar um pouco, tá? Lembra que eu não estou fazendo um bordado realista, eu estou fazendo um IP que é jovem, tem poucas flores ainda, mas ele vai ficar bem bonito. Depois a gente, a gosto, também vai encher um pouquinho do amarelo, tá bom? Então aqui são as cores que eu utilizei, como base é 393. E aí eu separei algumas cores aqui, o que eu tenho de amarelo eu separei aqui para vocês acompanharem junto comigo, pra gente decidir
o que a gente vai fazer? Eu já coloquei num bastidor maior, coloquei no meu suporte, porque fazendo a francês no suporte é tudo de bom.com, tá? É muito, muito bom, porque é fácil, você fica com as suas mãos livres, né? Então, deixa eu pôr aqui na ordem, só para você acompanhar os tons de amarelo que eu tenho aqui comigo. 92, 98, tá? E aí, por que eu fiz isso? Pra gente decidir, olha, que esse é a 12, 17, ela tem um pouco de branco esse aqui. De repente, às vezes você pode utilizar alguma coisa daqui. Dentro da cartela de cores, a cor que mais chega próximo à foto, porque eu estou olhando a foto neste momento, e aí você pode fazer a sua composição. A cor que predomina é o 291 e 290. A gente vai trabalhar com essas duas cores que são bem próximas, né? Aí o que eu fiz aqui, ó? Essa aqui não tem numeração. Mas tá parecendo, não tem numeração. Enrolei aqui porque devia estar perdida. Aí assim, ó, 298, que é esta aqui. Olha aqui, ó. Gente, é o mesmo tom de linha. Mesma linha. Olha a diferença. Essa aqui tem um bom tempo por conta desta etiqueta aqui. Faz tempo que ela tá aqui, né? Então, essa é uma linha que eu vou usar esporadicamente em algum trabalho. É o mesmo número, porém, ela é mais antiga, mais velha mesmo, tá? E aí, olha a diferença que fica, às vezes é partida, eu acho que tá dando para você acompanhar, olha a diferença, né? Então, 298, essa daqui tá parecendo que é um 298, mas este 298, por exemplo, tá bem escuro. Ah, você não pode usar? Posso, mas é a mesma numeração, mas tá mais escuro. Eu vou deixar ele meio de lado aqui e vou eleger um dos 298 para a gente trabalhar. Então, eu dou preferência para fazer, principalmente vou mostrar aqui para vocês, no suporte de bastidor, porque é mais prático, tá bom? É muito mais rápido para você fazer, porque aqui é só nó, né, gente? E a gente vai dar umas texturas, fazer uns nós maiores, menores. Aqui eu passei 3 fios, que você já sabe que é sempre a maneira mais fácil de você passar. Vamos dar aqui um nozinho, 2. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que dar um nozinho. Pode esconder um pouquinho a linha por trás? Pode. E aí, o tecido tá um pouquinho maior. Esse bastidor aqui, depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E esse daqui tem 17 centímetros e meio. Então, você tem um bastidor um pouquinho maior aí, fica mais fácil quando você coloca num suporte. Só que o tecido tá aqui, olha, gente, ele vai me atrapalhar. Então, na hora que eu for puxar, provavelmente ele vai me atrapalhar. Então, eu gosto sempre de pegar aqui, deixa eu pegar aqui um alfinete, sem eu me machucar. Eu vou prender aqui, só pra gente poder trabalhar um pouquinho melhor. 2 fios do tronco? 2 fios, em tudo. Eu usei somente o ponto haste, tá, gente? Ó, eu vou prender um pouquinho aqui também. Por quê? Porque na hora que eu for puxar e eu sento destra, eu posso enrolar a minha linha e prender aqui. Já eu cansei de prender essa parte aqui do outro lado. Ah, e daí você tem que desmanchar, porque prendeu, né? Eu dei um nozinho, eu posso vir, só esconder um pouquinho aqui, ó, para ter uma segurança de que ele não vai soltar. Peguei 3 fios, então, agora da linha Moliné. Ok? Depois a gente vai colocar um pouquinho as linhas da Juliana. E eu esqueci de falar dessas linhas também, que eu fiz aquisição recentemente, que eu mostrei para vocês em alguns stories. É o número, ela é 30 da Cotton, é da Gutermann. Eu ainda não experimentei, eu só peguei esses tons aqui de amarelo meio alaranjado. Pode ser que eu use, pode ser que não. Então, eu só deixei separado para mostrar para vocês que eu ainda não experimentei essa linha para bordar. Ela é, ó, Cotton 30. Então, eu ainda não experimentei para bordar uma linha alemã, chiquérrima, né? E eu comprei e ainda vou experimentar para usar, tá bom? Então, mais para frente a gente usa um pouquinho, ok? A gente tá falando aqui um pouquinho das linhas e vamos trabalhar aqui um pouco. E aí, colocando aqui no suporte, fica muito mais gostoso para você fazer o seu nozinho francês. Então, nozinho francês é um movimento repetitivo, você pode dar 2 ou 3 voltinhas com o suporte. O que acontece? Você fica com as suas mãos livres e fica mais fácil para você puxar o seu nozinho. Olha aqui, ó. Olha que gostoso que é trabalhar. Ai, mas eu não tenho suporte. Segura no seu, na sua mão o bastidor, ok? Qual é essa linha Photon 30? Hã? Não entendi. É Cotton
30, é da Gutermann, se você tiver aí, ok? Eu ainda não experimentei, eu comprei e ainda vou experimentar. Então eu separei aqui porque eu tô buscando os tons de amarelo que eu tenho aqui. Eu estou aqui com 3 fios da Moliné, eu vou trabalhar com 3 fios, vou trabalhar com 2, vou depois pegar aquela linha mais fina, vou pegar as linhas da Juliana e a gente vai aqui fazer uma composição bem legal. Olha aqui, ó, vou fazer um chumacinho aqui. Agora a gente vai olhar um pouco a foto e ir criando, dentro desses ramos que eu fiz, a composição dos nozinhos. Ou no francês, por exemplo, aqui eu dei 3. Como eu estou usando 3 fios da linha Moliné, quanto mais linhas e mais voltas, mais texturado ele vai ficar. De repente, se eu quiser fazer um pouquinho aqui no meio, vamos fazer com 4 voltas, não tem problema. Ele vai ficar perdido, 3, 4 voltas. Ele vai ficar um pouquinho mais saliente, eu vou pôr um aqui, ó. Então ele vai, que nem quando a gente vai montar a hortênsia, ele vai ficar texturado, ele vai ficar por cima, tá vendo que ele ficou por cima? Porque essa é a brincadeira para fazer esse tipo de trabalho aqui com a linha Moliné, tá bom? Aí você pode usar outras linhas, claro. O algodão cru é muito bom para bordar, né? O linho misto também é. Então, eu sempre estou diversificando aqui um pouco o material, para a gente, às vezes você não encontra. O linho puro é um preço bem elevado, gente. Eu também comprei recente um pouco do linho puro e ainda vou experimentar e ver. Claro que desliza melhor no tecido, a agulha, né? Eu uso as agulhas de costura, eu gosto, né? E uso as agulhas com ponta. Quando você me perguntaram recente, então você não usa as agulhas de bordado? Então, as agulhas de bordado, que ela é mais conhecida dessa forma, são as agulhas que tem a ponta arredondada, aí tem outra numeração. A entrada para a linha, ela é maior, né? A gente já falou algumas vezes aqui, a gente fez até um porta-agulhas, e aí essas agulhas, elas não vão perfurar o tecido com facilidade. Elas não vai dar abertura, porque você vai usar em tecidos mais vazados, como etamine, cânhamo grosso, fino, tecidos que tem uma abertura. Esse aqui, por exemplo, uma agulha número 26, que eu acho que é a mais fina, passaria tranquilamente.
tá? Como eu queria já colocar um pouco aqui dos nozinhos para vocês, eu acabei adiantando. Olha aqui, olha que delícia que é. Conversando com vocês aqui, esse trabalho rende porque minhas mãos estão livres. E aí eu tô dando 3 voltinhas. E aqui é um fio da Moliné, um fio da Juliana, que eu vou usar dupla, tá bom? Então eu vou prender aqui com a minha argolinha. Peguei só um pedacinho pra gente... O certo é fazer isso depois, tá? Então eu vou fazer agora só pra você não ficar... ai, ela não fez, eu não vi... Vamos fazer um pouquinho. Eu vou prender aqui, eu tô dobrando. Vamos jogar alguns pra gente ver como é que vai ficar. A gente joga alguns para tentar dar uma claridade. 3 voltinhas. Olha que bonitinho. Você vai perder eles aqui dentro, assim. 1, 2, 3. Que isso aqui, na realidade, é quando você já tem quase tudo pronto e você começa a vir trazendo um pouco dando, né, brincando com os tons, né? Mas já tá ficando bonito, ó. Pegou aqui uma parte mais escura. Então aqui, por exemplo, eu já pus um pouco, ficou um pouquinho mais escuro que assim, mas é normal, porque eu queria mesmo isso, né? Posso pôr um pouquinho mais aqui. E posso deixar essa linha aqui de stand-by e continuar fazendo com a minha amarela, que é a base. Aí jogo um pouquinho mais outra amarela, depois eu vou vir aqui brincar um pouquinho com a linha da Gutermann. Tem a linha da Ricamare aqui amarela, que vai dar um brilho, né? Mas a gente também não pode colocar muito brilho, porque não é essa a proposta, né? Mas a gente vai aqui fazendo o nozinho, olha.
conversando com você, né? Olha que legal. Já subi um pouquinho, aproveitando essa linha. Olha. Tem uma abertura. Lembrando que o avesso a gente vai deixar ele limpo, mas as linhas vão ficar passadas aqui, não tem problema. Você pode, não precisa colocar tudo aqui, vou colocar aqui em cima. Ah, mas você tá cobrindo que você bordou, mas é assim mesmo. Vamos dar um nozinho aqui na ponta, vamos lá relembrar o nozinho. 2 voltinhas. Puxa. E aí a gente começa a fazer novamente. Aí você, é legal quando você faz montinhos. Agora eu vou fazer outro montinho aqui. Então eu venho aqui, aproveito aqui. E começo a fazer os meus montinhos. Ai, mas o nó francês é muito demorado. Mas é a coisa mais deliciosa de fazer. Então, você que ainda não tem a prática, olha. Quando você tem as suas mãos livres, você puxa. O que a gente pode fazer? Tá vendo, ó, que fica um pouquinho mais largo? Não aperta tanto, vamos fazer um pouquinho mais largo para você ver. Então, ó, 3. Puxa, mas não muito. Não puxa muito. Para ele dando um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais larguinho. Tudo bem aí, Sé? Tive um pequeno problema técnico aqui, acabei Você? desconectando, mas estou retomando agora. Tô vendo que você tá meio quietinho. Tava tentando resolver um probleminha, não consegui. Olha que grandinho, porque dei 3 voltinhas, mas eu não estou apertando tanto. O nó francês você deve colocar do ladinho. Se você coloca para baixo, os nozinhos podem ir lá para baixo. Aí você pode ir trabalhando como se fosse montinhos. E depois você vai fazendo outros montinhos, como se fosse... Como eu tô vendo aqui na foto, né?